Amém, meus irmãos? Quantos creem que Ele já mudou a atmosfera desse lugar? O Espírito Santo está aqui. Amém? Antes de você sentar, primeira carta de João, capítulo 2, verso 12. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 12. Diz assim: Filhinhos, eu lhes escrevi, ou eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo, porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Amém? Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. Compreendemos a Tua vontade neste lugar. Viemos Te adorar. Fomos impactados por tudo que já aconteceu aqui. Que essa palavra, Senhor Deus, como uma semente, venha a ser plantada em nosso coração. E haja, Senhor Deus, algo frutífero do Teu Espírito dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Apenas justificando, o pastor Sebastião está no Rio de Janeiro e também na cidade do estado do Espírito Santo. Os meus avós estão tanto a parte de mãe quanto de pai, estão naquela fase passar dos 70, né? E a minha mãe foi ficar um pouco com a minha avó, e meu pai foi ver a sua madrasta também lá no Espírito Santo. Eu queria que você estivesse orando pela saúde deles. A minha avó, há 2 semanas atrás, eu recebi um vídeo dela. E é muito interessante, porque esse mês de julho eu preguei sobre Abraão, e eu falei dela e me emocionei. E a minha avó, ela ora do mesmo jeito quando eu era criança. Eu ouvia as suas orações no quarto. E ela orava. E aquilo, eu não tinha nem 10 anos. E eu podia ouvir e ver. Pela abertura tão pequena da porta do quarto. E vê-la de joelho. Sabe, irmãos? O Espírito Santo, Ele é maravilhoso, porque Ele trabalha no nosso coração, nas fases da nossa vida. Como crianças, como jovens e como adultos e pais. O Espírito Santo, Ele é lindo. E nessa manhã eu quero falar um pouco sobre Ele. Falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, a sua obra. Mas não somente trazer conhecimento ou algumas palavras. Hoje é preciso e é urgente que a igreja do Senhor venha aos cultos celebrar ao seu Deus, mas saia desse culto inconformado consigo mesmo. E saia desse culto entendendo a palavra de Deus. À noite, o pastor Marco vai falar sobre o poder da palavra de Deus. Eu quero que você volte à noite. E é muito importante você sair desse culto nessa manhã, compreendendo aquilo que Deus quer para a sua vida e aquilo que Deus sempre planejou para a sua vida. Temos pessoas nesse lugar hoje que as portas não vão se abrir, porque não estão dentro do plano e do propósito de Deus.
As portas só são abertas quando você vai inserir uma chave que você pega das mãos do Pai, e essa chave é o plano, o propósito, e muitas portas serão abertas a partir do momento que você compreender e entender a visão clara de Deus para a sua vida e para a sua história. Quantos creem nisso? Amém? Então hoje pela manhã é uma manhã também de destravar algumas portas na sua história, mediante a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente nas 4 fases mais importantes da nossa vida. E eu quero destacar essas 4 fases. A primeira fase é aquela que você não era convertido ainda, mas o Espírito Santo veio e convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Você estava na escuridão, nas trevas, perdido, à margem do caminho, isolado, ferido, traumatizado, aprisionado. Você fazia parte do império das trevas. Mas um dia o Espírito Santo entrou no seu coração, convenceu você do pecado, da justiça, você se arrependeu, confessou Jesus, Jesus habitou, passou a habitar dentro de você. Somente o Espírito Santo tem poder para convencer do pecado. Nenhuma religião, nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher tem o poder de te convencer do pecado, somente mediante ao Espírito Santo de Deus. Mas a segunda fase é que você estava distante, agora você passa a ser filhos. Então o texto vai falando de filhinhos. E agora, mediante a ser filho, os filhinhos. O que significa isso? A parte é a idade infantil, é o começo. É o novo convertido, podemos dizer assim. E aí, nesse novo convertido, o Espírito Santo, ele te alimenta, ele vai gerando em você sonhos. Ele vai transformando o seu interior. Ele vai te convencendo e conscientizando a sua mente, o seu coração, de que agora você é filho, você foi adotado por Deus, você é herdeiro em Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. E você passa agora a ter uma consciência não mais sua, mas a consciência do Espírito Santo. Romanos 8,14 diz que o Espírito Santo testifica ao teu espírito que você é filho de Deus. E aí, assim, nós éramos criaturas de Adão. Agora você passa a ser uma nova criatura a partir de Jesus Cristo. Então você morreu. Quantos já morreram aqui, negaram a sua vida e Jesus Cristo ressuscitou em você? Levante a mão. Olha quantas pessoas. Mas ele também não para por aí. Nós temos a terceira etapa aí para você ser jovem. E o jovem, ele é interessante. O jovem é ousado. Olha aí, ó. Jovem, ele é forte. Por isso que a Bíblia vai falar: jovens, vocês são fortes, porque vencestes o maligno. E mais, o maligno não pode tocar em você, como foi orado aqui nessa manhã. E por que ele diz jovens? Porque agora você não é mais filhinho, agora você é jovem, ou seja, o Espírito começou a capacitar você, o Espírito começou a colocar dentro do seu coração os dons, capacitar você, autorizando você a ser usado por aquilo que Ele colocou dentro de você. Unção significa isso, é uma autorização divina para que você seja instrumento de Deus na vida das pessoas. O Isaías, o profeta Isaías fala: você foi ungido para... A unção tem propósito. E muitas pessoas ainda não conseguirão e não conseguiram entender o que é unção, porque as chaves estão travando portas. Por que estão travando portas? Porque você quer a sua unção, você quer ser do seu jeito, você quer ser o jovem forte, você quer estar nessa fase da caminhada espiritual do seu próprio jeito, com as suas palavras, com as suas emoções, com os seus sentidos, com a sua perspectiva de vida. Não! O crescimento espiritual sai do convencimento, passa por filhos, e agora em jovens espirituais, o Espírito Santo capacita você, ele dirige você, ele equipa você. Para quê? Para você ser uma pessoa relevante. Você saiu de alguém improvável, alguém que estava à margem do caminho, para você ser alguém relevante nas mãos do Espírito Santo. Mas não somente também tem os jovens, tem também os adultos e os pais. E aqui é o ápice
da caminhada cristã. Porque a partir do momento que você se torna pai ou mãe espiritual, você passa a ter mais responsabilidade. E o Espírito Santo, que veio gerando isso dentro do seu coração, ele gera isso em nós, não somos nós. Jesus, o Espírito Santo, ele quer gerar em você o crescimento espiritual, para você não ficar estacionado. O que fica estacionado é carro, e você não é um carro, você é uma pessoa que o Espírito Santo habita dentro de você. E nesse propósito ele vai dizer: pais, eu vos escrevi, porque sabeis todas as coisas desde o princípio. Então eu lembro da minha avó, e eu posso lembrar desde o princípio, da minha infância, que o Espírito Santo estava gerando em mim uma vida de oração. Eu via a minha avó, via o meu avô indo para a EBD. Eu via o meu pai e minha mãe de joelhos naquele quarto lá. E o Espírito Santo estava gerando isso em mim, gerando isso na minha vida, na vida da minha irmã, na vida do meu irmão, na nossa casa. E hoje eu posso olhar para trás e dizer que houve um legado deixado pelos meus avós, pelos meus pais, e eu vou deixar também um legado para as minhas duas filhas, para minhas sobrinhas, para aqueles jovens adolescentes que nós vamos cuidar, para a futura igreja, a igreja que eu pastoreio hoje, e pelos lugares que Deus vai nos enviar em diversos lugares. Eu decidi deixar um legado de fé, memoriais de fé, por onde eu passar, porque o Espírito Santo gerou isso em mim. A Bíblia diz em Gênesis que nós fomos gerados nele. Engraçado, meus irmãos, é que o Espírito pairava. Gênesis não, Efésios. O Espírito Santo pairava sobre o caos, mas só foi mediante a palavra que ele começou a agir. O Espírito Santo não atravessa a palavra, e a palavra é Jesus. O Espírito Santo espera o comando da palavra. Por isso que você precisa profetizar sobre o caos. Porque é mediante a palavra de Deus que o Espírito é ativado e ele começa a mexer naquilo que é falido. Por exemplo, hoje teu coração está aí, frio, desolado, triste, amargurado. Você ainda não é filho de Deus, você não se entregou a Jesus ainda. Hoje, nessa manhã, eu quero profetizar que o tempo de escuridão na sua vida acabou. O tempo de inverno acabou. O tempo da solidão. A pessoa que está aqui solitária, sem esperança, você já andou em diversas religiões, você já foi em determinados lugares, mas só tem uma resposta para a sua vida, e essa resposta vem da cruz do Calvário, que ressuscitou por você, e ele enviou o Espírito para morar com você, dentro de você, todos os dias da tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Esse Espírito gera na minha vida, e os pais precisam entender que são multiplicadores da visão. Você pode brincar com o seu filhinho. Eu brinco com as minhas filhas de cabana, jogar bola, vou andar de bicicleta, a gente vai fazer um monte de coisa. Mas eu brinco com elas lá. Mas eu não sou mais criança. Eu preciso sair daquele tempo de criança com elas. E agora eu vou discipliná-las. Eu vou exortá-las. Eu vou abençoá-las. Eu vou amá-las. Eu vou corrigi-las. Eu vou dizer quem elas são em Cristo Jesus. Sairá da minha boca as palavras de bênção e palavras de maldição. Mas eu, como filho amado, vou abençoar a minha geração e a minha descendência. E você, pai, mãe, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Eu quero perguntar nessa manhã, quem são os seus filhos espirituais? Você tem filhos espirituais? Se não, chegou a hora. Porque você precisa multiplicar quem você é em Cristo. E talvez nós não estejamos vivendo mais ainda intensamente na presença de Deus, porque nós talvez estejamos querendo ser os filhinhos ainda. E não estamos saindo das cadeiras. Só recebemos. Mas a Bíblia fala que há um tempo de maturidade, e melhor é dar do que receber. Pais, é o ápice da vida cristã, em que você vai gerar filhos na fé. Você vai alimentar, você vai dar entendimento. Filipe saiu de uma rota, vivendo um grande avivamento em Samaria. E Deus tirou ele de Samaria e chegou até um lugar. Chamou ele para Samaria. E lá houve um avivamento. Mas depois Jesus diz assim: saia de Samaria e vai para o deserto. E lá está eunuco.
lendo a passagem da Bíblia, o profeta Isaías, lendo sobre Jesus, e o eunuco chama Filipe para andar junto com ele. Meus irmãos, aquele homem estava lendo a palavra, mas não estava entendendo o que estava ali. Deus quer usar a sua vida nessa geração, pais espirituais, para levar entendimento à palavra de Deus, àqueles que estão sem nenhum entendimento. O Espírito vai usar você. Não vai descer um anjo para mexer na água mais. Chegou, acabou o tempo do movimento das águas. Agora é você. Você que é usado por Deus. Você é a imagem do Deus nessa terra. Por quê? Porque João capítulo 15 diz que ligados na videira você vai frutificar. Você é um ramo. Se eu estou ligado na videira e eu permaneço nessa videira, vai ter fruto. E não é somente muitos frutos, mas frutos que permaneçam. E nessa manhã eu quero que você saia daqui da igreja hoje, desse lugar, entendendo que não é somente ter muitos frutos, não. São frutos permanentes. E alguns pensam que frutos é a atividade da igreja. É vir até aqui todos os domingos. A religiosidade. Não, não é nada disso. Fruto, eu aprendi isso. É quando alguém experimenta você. Não está experimentando mais você, mas está experimentando Jesus Cristo de Nazaré. Quando as pessoas olharem para os teus olhos, não vão ver os olhos do Roberto, nem da Nicole. Vão olhar os olhos como chama de fogo do Senhor Jesus Cristo nesses olhos. Quando você tocar em pessoas, não serão mais as suas mãos que vão tocar em vidas, mas será a mão do Espírito Santo tocando e aquecendo os corações. Meus irmãos, se você andar por essa cidade, você vai perceber o tanto de gente. Eu caminho, eu vou no supermercado várias vezes. E às vezes eu não faço compra grande, eu nunca fiz compra grande, eu fiz compra picada para evangelizar naquele supermercado ali do Condor. E você pode reparar, quando você chega na boca do caixa, a menina geralmente, quase 99% está de cabeça baixa para baixo. Irmão, se estiver com a sua esposa, pega a mão da sua esposa e põe na cabeça daquela menina. Pede autorização antes. Eu posso fazer uma oração por você? Eu estou ligado numa videira que é vida. E eu vejo que você não está vivendo muito bem. E ore. Nós fizemos isso na quarta-feira, no culto Céus Abertos, lá em Santa. E uma família saiu do culto e foi no supermercado. E a filha ficou olhando para ela assim: mãe. Ele fez isso em Gênesis capítulo 1. E ele vai fazer mais. Nós tivemos a semana de avivamento. E nós tivemos mais de 30 mil reais só no sábado levantado para a Síria. Reconstruir as igrejas e as casas da Síria. Mais de 20 mil levantado para a Cristolândia. Mais de 8 mil pessoas reunidas em 6 regiões no mesmo dia, aclamando o nome de Jesus. Igrejas lotadas. O poder da oração, o poder da santidade, o poder da palavra, o poder de uma igreja que é raiz, que se enraizou em Cristo Jesus de Nazaré. O tema dessa mensagem hoje é raízes profundas, um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Chegou a hora da igreja ter um relacionamento profundo com esse Espírito que é santo, que é poderoso, que é vivo. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos que as raízes possam ir mais longe. Salmo 1 diz que é como árvore plantada à ribeira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Ele medita nela dia e noite na sua palavra. É meditar nessa palavra que nós vamos entender isso. Em João 15, ele vai dizer que ele é a videira, e se alguém permanece nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Efésios 1:11, nele fomos também escolhidos, para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. E também escolhidos conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Se você é seguidor de Jesus, então você tem um chamado e você tem um destino. Esse chamado e destino visam que você seja frutífero e não infrutífero. Há uma mentira do engano de Satanás na mente hoje da igreja, que fica apontando o passado,
que fica dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum. Meus irmãos, nós vivemos aqui inúmeras conferências. Tivemos mais uma agora no final de semana. Vamos ter outra conferência de adoração em setembro. E Deus não é um Deus de evento. Deus é um Deus de propósitos. Deus está levantando uma igreja que se alinha com o propósito dele. Evento é muito bom. Mas a Alameda está experimentando algo sobrenatural de Deus sem evento. E Deus está abrindo novas portas para chegarem aqui outras pessoas. E eu te digo mais, as pessoas que vierem cantar nesse altar serão impactadas pelo poder de Deus, e Deus vai usar você na vida delas. Você vai ser usado. Talvez haja uma expectativa de que o grupo que vai cantar mexa com nossas emoções. Não, meus irmãos. A igreja já passou do tempo de ser mexida por emoções e agito de água. Agora é a palavra que manda. Foi isso que ele falou com aquele homem no tanque de Betesda. Levanta, vai embora, siga em frente. Foi isso que ele falou para o fluxo de sangue. O cego, poder da palavra, enraizado na palavra, o Espírito começará a gerar dentro de você algo transformador. Podemos perceber como que o ciclo das plantas acontece. Você vê uma semente, e ela é plantada e ela morre. Ela é regada, e a raiz começa a se mexer. Meu irmão, para você ter raiz profunda, você precisará morrer. Talvez a raiz não esteja aprofundando porque você está vivendo demais. Talvez o relacionamento com o Espírito Santo na sua casa não esteja indo no mais profundo, porque nós queremos ser o dono da casa. Uma igreja não frutificará se ela não entender que o Espírito tem que dominar a igreja. Por isso que essa igreja tem pregado. Quem manda aqui é o Espírito Santo. Quem governa é o Espírito Santo. Nós já tivemos cultos aqui de 3h30, em pessoas tomadas pelo Espírito Santo, e ninguém ia embora. Sabe por quê? Porque Deus quebrou o relógio humano. E agora entramos no tempo dele. Igreja com raízes profundas. Grave bem isso. Não vive mais naquele relógio. Vive mais agora no tempo dele. E quando o tempo dele cruza com o teu, o milagre acontece. A ação é liberada. A palavra de Deus é declarada. E o Espírito sopra onde quer. E ele começará a mover céus e terra e mar. Ele começará a soprar nos 4 cantos. Ele começará a ressuscitar vidas. Nós viveremos em breve um grande despertamento espiritual na nossa igreja e nas igrejas de Curitiba. Nós viveremos um tempo de colheita abundante. Nós viveremos um tempo em que as células estarão entupidas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa que quer te levar além. Ele quer te dar coisas novas. Ele quer que você vá além. Não ficar estacionado. Não, já está muito bom. Não, não está bom não. Eu quero mais. E você como líder, você como membro de igreja, você como cristão em Jesus Cristo de Nazaré, Ele quer te dar mais. Ele quer que você vá além. Uma fundação será sempre maior do que aquilo que está suportando. Não estou falando de chão, estou falando de fundação. A fundação desse prédio, ela suporta tudo que está aqui e mais algumas coisas. Meu irmão, para que você cresça, você precisa ter raiz profunda. Porque se você crescer sem raiz profunda, o primeiro sopro que der, você vai embora. Pode reparar, não é assim na nossa casa? As crises chegam e a gente não sabe como fazer. Por que nós sabemos como fazer? Porque nós não temos discernimento para agir, falar, sentir e reagir da forma certa. Está sem entendimento? Peça ao Espírito Santo que Ele te dá. Isaías 11:2 fala, o Espírito que te dá entendimento. Isso é para Jesus. O Espírito que te dá entendimento, sabedoria, ousadia, coragem, intrepidez. É o Espírito Santo que coloca isso dentro de você. Aleluia. Quando os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Meus irmãos, homens e mulheres que tiverem impacto duradouro, podemos perceber que Deus os guiou em um tempo de preparo. Foi assim com Moisés, 40 anos, foi assim com José, 12, 13 anos, foi assim com Jesus, 30 anos se preparando para em 3 resolver o problema. Mas ele diz,
mas eu enviarei o meu Espírito e ele estará com vocês todos os dias, até a minha volta. Veja, o próprio Cristo, ele declara que o Espírito estará conosco todos os dias. Para quê? Para nos aperfeiçoar, para nos doutrinar, para mexer no nosso interior, para nos tornarmos semelhantes a ele, porque ele fez você, como diz Coríntios, de glória em glória, de degrau em degrau, a você ser semelhante, a ser cópia totalmente de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a função do Espírito, em te convencer, tornar você filho, tornar você jovem, tornar você pai e fazer ser o multiplicador do seu reino nessa terra. Aleluia! Mas eu quero pensar nesse pouco tempo sobre Davi. Davi me inspira. Inaugurou a era de ouro em Israel, estabelecendo a nova cultura de adoração. Davi mudou o sistema de oração em Israel. Depois da sua morte, a bênção sobre o trono de Davi afetou o modo como Deus lidava com todos os reis de Israel e Judá depois dele. O Messias prometido, Jesus, é chamado de filho de Davi, se assenta no trono de Davi, Lucas 1:32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. A genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus 1:1. Os salmos escritos por Davi se tornaram parte central da adoração dos judeus e dos cristãos. Milhares e milhares de anos, milhões de pessoas citaram, oraram e meditaram, e meditam, e oram, e adoram ao Deus da palavra que Davi escreveu os salmos. Davi foi um protótipo do Novo Testamento, em que Salmo 46 vai falar que não é por sacrifício nem por ofertas, mas é por um coração puro que ele te aceita. A viúva foi assim. Não foi a quantidade da moeda, foi o coração puro, sensível e entregue. Deus plantou no coração de Davi uma semente. E eu queria fazer um paralelo agora. Algo que Deus colocou no meu coração enquanto meditava, que foge um pouco de alguns teólogos explicando, e até algumas mensagens que você já ouviu sobre a parábola do semeador. Mas eu quero que você abra o entendimento agora e você entenda o que eu vou trazer sobre a parábola do semeador, que saiu a semear com raízes profundas e com a vida de Davi. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 4, de 15 a 20, o semeador saiu, o semeador semeia a sua palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada logo que a ouvem. Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam e dão a boa colheita, 30, 60 e a 100 por 1. Quando nós lemos esse texto, nós queremos ser logo a boa terra. Produzir logo 30, 60, 100 por 1, 200, 1000. Nós pensamos assim. Mas existe um processo. E é sobre esse processo que eu quero construir com você na vida de Davi. Dos 10 aos 13 anos, entre 10 e 13 anos, Davi foi chamado. Davi, o profeta Samuel chega na casa dele, você conhece a história. E chamam Davi de fora para dentro. E há uma leitura de que Davi era o rejeitado, estava fora de casa, seus irmãos estão dentro de casa. Faz uma figura com a igreja, muitas vezes, de que muitos irmãos estão fora. Mas Deus usa as improváveis e traz para dentro de casa e se tornam grandes reis. Mas, nessa manhã, o Espírito Santo fala ao meu coração e colocou no meu coração de que muitos que estão à beira do caminho serão usados pelo poder da palavra de Deus.
Muitos que estão com corações cheios de pedras serão usados pelo poder da palavra de Deus. Muitos que estão com espinhos no coração serão usados pelo poder do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Aleluia! Porque os corações que estão com terra boa, vai acontecer, vai frutificar. Mas o meu Espírito Santo que está aqui dentro, ele diz nessa manhã: eu quero levantar aqueles que estão à beira do caminho. Eu quero levantar aqueles que estão com pedras dentro do coração. Eu quero levantar aqueles que estão com espinhos sendo pressionados nessa sociedade e nesse mundo hostil. Deus quer levantar você. Por que Deus procura Davi? Ele está procurando alguém que ele fosse crescer nele primeiro, antes de fazer Davi crescer por fora. Deus manda o seu Espírito para crescer primeiro dentro de vocês, dentro de mim, para que depois sejamos reconhecidos. E não para ser famosos, mas para evidenciar a glória que merece a Ele. Ele fala isso para Zacarias, que depois vem João Batista. Para levantar João Batista, as multidões terão prazer naquele que vai nascer do seu ventre, Isabel. Eu quero te falar nessa manhã, querido, com muita ousadia e fé, de que um dia você desceu aquelas águas e os céus se abriram e ele disse: esse é o meu filho, a minha filha amada, em quem tenho prazer. Você tem prazer, Deus tem prazer em ter você como filho. Você não é um bastardo, você não está fora dos planos dele. Você é um filho amado, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para ir além. Não somente para ser filho, mas para ser pais espirituais. Deus não queria outro Saul. Deus queria enraizar a sua palavra no coração de Davi. Um coração ao ponto de conduzir uma nação inteira, precisava ter raízes. Se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai. Davi esteve à beira do caminho. Davi pôde experimentar num solo um tempo em que havia ninguém. Era só ele e o Pai. Era só ele e Deus. Mas naquele solo, eu quero trabalhar o primeiro solo, líder de célula, o solo da intimidade. Deus levantou Davi e o plantou em um lugar. Deus não ungiu Davi e colocou ele no palácio. Deus ungiu Davi e colocou ele de volta lá, cuidando das ovelhas em intimidade com ele. Sabe por que muitas vezes nós atropelamos o processo de Deus? Porque Deus fala assim: eu te plantei aqui e você quer se mudar. Antes de Deus te mudar, deixa Ele mudar você naquele solo. Aleluia. E aí você vai ver onde que Deus vai te levar. Mas também nós temos as pedras. À beira do caminho são aqueles amargurados, os pedintes. E Davi está lá sozinho. Interessante. O profeta chega e fala assim: tem mais alguém? Tem um escolhido. Um dia Deus olhou para você e falou assim, como diz a palavra: antes de você me escolher, eu já te escolhi. Tem pessoas aqui nessa manhã que eu preciso te falar, filho. E é homem. Deus escolheu você no ventre, antes de você nascer no ventre da sua mãe. Ele tem projetos e propósitos para a sua vida. E você talvez esteja dando cabeçada em um monte de lugar, porque ainda não entendeu isso. Nessa manhã você vai entender isso no poder do nome de Jesus. À beira do caminho, mas também tem as pedras. E se você for ler as pedras, outras como semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz. Davi está em um solo de intimidade com Deus. E mesmo diante da solidão, Deus está com ele. Sozinho, Deus está com ele. Ele vai criando intimidade com ele. O salmista vai dizer de que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Davi está experimentando algo de Deus naquele solo de intimidade com ele. Mas ali ele está só. Por quê? Deus está preparando Davi para coisas ainda maiores, coisas grandes que viriam depois. Mas para que ele não perdesse a essência,
e não se desviasse, e não perdesse o primeiro amor, a chama no coração dele, Deus estava forjando o seu caráter naquele secreto. Ele iniciou o processo no lugar onde Davi estava. Um adorador, um homem que orava, que vence urso e leão. O Senhor, e ele chega de frente para Golias e diz: o Senhor me livrou das garras de leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. A palavra criou raiz no coração de Davi. Quando ele viu um desafio maior do que o urso e o leão, ele falou assim: o que Deus gerou no meu coração e a raiz aonde eu estou envolvida, isso não vai me tirar do foco. Eu vou passar por cima desse gigante, eu vou atravessar muralhas, eu vou subir, Deus vai me levar além, Deus vai me fazer romper, Deus vai me fazer ir além da minha perspectiva. Tem gigante na sua vida, mas eles não podem parar, são pedras que querem anular a raiz, mas nessa manhã, as pedras que estão no teu coração serão destroçadas pelo poder de Deus. Haverá um choque com a rocha, e esses problemas serão totalmente eliminados em nome de Jesus. A raiz estava profunda e gerou confiança, mas também não tem só o solo da unidade, tem o solo do serviço, solos de pedra e espinhos. Meu horário já foi. Solos de pedra e de espinhos. Quais são as pressões e preocupações e riquezas desse mundo que estão anulando visão? Porque raízes não estão profundas com Deus. Nessa manhã, Deus quer que você tenha raízes profundas com Ele, um relacionamento com o Espírito Santo. Aimeleque respondeu ao rei: quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi? O genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa. Davi foi preparado em um solo de intimidade para assumir o trono. Deus o preparou no solo do serviço. Mesmo depois de ser ungido, ele vai servir Saul. Mesmo depois de ser ungido o rei, Davi vai até Saul. É perseguido por Saul. Podia matar Saul, mas no coração de Davi, por causa daquele tempo de intimidade com Deus, havia lealdade no seu coração, porque quem mergulha na palavra, quem tem raiz na palavra é leal. Não ande com pessoas desleais, meu irmão. O que Deus não planejou para você estar. Sai do seu lugar e vem para cá. Tem níveis mais profundos na tua vida em nome de Jesus. E quem confessou Jesus, levantou a sua mão, venha para cá, eu quero te dar um abraço. Quero orar por você aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Ao nível mais profundo, igreja. Aleluia, Senhor. Pai, não queremos somente sermos convencidos. Não queremos somente sermos filhinhos. Não queremos somente sermos jovens. Mas queremos ser pais espirituais. Esse é o compromisso que fazemos hoje. Em termos filhos espirituais. Para multiplicar a tua visão. E sermos multiplicadores das boas novas do Senhor. Fica com teu povo, Pai. E que todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra seja agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.